amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Rapaz, parece que mais frio aqui, viu? Tremendo todo. Mas eu tenho uma palavra para a vida de vocês nessa noite. Queria convidar a amada igreja a abrir em Mateus 6 e o versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Diz assim: por isso vos digo, não andei cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E quando vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Enquanto ao vestuário, por que andais sólidos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andei, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios é que procuram. Deserto, vosso Pai Celestial bem sabe que as necessidades de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado por todas as pessoas que dedicaram um pouco do tempo do seu dia, Deus, para vir até aqui, para ouvir a tua mensagem, Deus, para cultuar esta noite, Deus. Me usa, Senhor, para que eu possa transmitir a tua palavra, Senhor, a tua palavra com fidelidade. Fidelidade ao texto e fidelidade ao que o teu Espírito tem ministrado no meu coração, Senhor. Continua nos ajudando, nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esse texto, ele foi pregado por Jesus em um sermão. E esse sermão é muito conhecido, acredito que a amada igreja conhece ele, é chamado o Sermão do Monte. E por que esse nome, por que o nome desse sermão ficou conhecido assim, como Sermão do Monte? É porque Jesus subiu no monte para poder pregar esse sermão. E é interessante o significado que esse sermão tem. Jesus, nesse sermão, ele vai explicar a lei para o povo. Ele vai pegar a lei e vai explicar ela. E é muito interessante isso, porque Jesus sobe no monte para fazer isso. E da mesma forma como Moisés recebeu a lei em um monte, Jesus sobe no monte para poder explicar a lei. O que Jesus vai fazer nesse sermão não é dar uma nova lei. Ele não vai dar novos mandamentos, mas o que Jesus vai fazer é dar a real interpretação da lei. Porque naquele tempo, os fariseus, os religiosos daquela época, eles pegavam essa lei e distorciam ela. Tinha muitos ensinamentos ali, muitos pensamentos que não coincidiam com o que Jesus queria que aquela lei significasse. E Jesus vai ensinar verdadeiramente o que aquela lei quer dizer ao povo. Porque aqueles fariseus, eles cumpriam a lei, mas eles cumpriam de forma externa. Mas por dentro, o coração deles estava muito longe de Deus. Tanto é que se você for ler a lei, lá diz, não adulterarás. Mas Deus vem aqui e explica, olha, o adultério não é só você deitar-se com uma mulher na cama, mas é você sentir no seu coração o desejo por outra mulher. Jesus vai falar também, olha, vocês leram lá o que foi dito, não matarás. Mas eu digo que aquele que sentir ódio de seu irmão
ele já pecou. Ele, dentro do seu coração, já cometeu pecado. Então, Deus está dando o real significado, a real interpretação da lei. O pecado, ele nasce no nosso coração antes de se manifestar na nossa atitude. Era isso que a lei queria dizer. Era isso que Jesus veio e vai explicar naquele sermão para aquele povo. Por isso que quando você vai ler o Sermão do Monte, é muito comum você ver a expressão: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Porque Jesus está falando: olha, vocês ouviram o que foi dito, o que foi ensinado, eu porém vou ensinar da forma correta agora para vocês. Eu vou ensinar o que a lei verdadeiramente quer dizer. Jesus vai começar a ensinar para aquele povo. E é assim que começa o Sermão do Monte. Ele vai ensinar que essa lei não pode mudar apenas o nosso exterior, no que diz respeito às nossas atitudes, mas deve mudar o nosso interior também. Deve mudar as coisas, como o jeito que a gente vive, a forma como a gente pensa, a forma como nós agimos. Tudo isso deve mudar. E o capítulo 6, para a gente dar um breve contexto, ele inicia, antes desse texto que eu li para vocês, com 3 ensinamentos principais de Jesus. O primeiro ensinamento que Jesus vai trazer para a gente, ele vai falar sobre 3 coisas: as esmolas, a oração e o jejum. E o que Jesus vai dizer com todas essas coisas é o seguinte: vocês não devem buscar o reconhecimento humano. Jesus dá um tapa aqui no orgulho, nesse primeiro ensino. Ele vai dizer assim: olha, não faça como os fariseus, não faça como os religiosos, porque quando eles vão dar esmolas ao povo, eles fazem muito alarde, eles querem que todo mundo veja que eles estão dando esmola. Não sejam assim. Ele vai falar também sobre a oração. Os fariseus, naquela época, oravam frente à sinagoga. Não porque eles eram muito devotos a Deus e eles queriam prestar oração a Deus, mas eles oravam na frente da sinagoga para todo mundo olhar para eles e dizer: nossa, olha aquele homem orando, olha como ele fala bem, olha como ele é um cara espiritual. Então, os fariseus, eles buscavam muito o reconhecimento humano, buscavam muito o olhar dos outros. E para finalizar, Jesus fala: na hora de jejuar, não se mostrem tristes enquanto jejum. Porque os fariseus, eles ficavam com o rosto marcado, eles ficavam com uma aparência triste, para mostrar que eles estavam jejuando. Para novamente as pessoas olharem para eles e falarem assim: olha, aquele cara ali está jejuando, aquele cara ali é um cara espiritual. Mas tudo isso era aparência, tudo isso era de dentro para fora. O segundo ensinamento que Jesus dá é que o nosso desejo, a nossa vontade, ela tem que estar alinhada com o reino. E ele fala isso em 2 frases: porque onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. E no outro ele diz: se os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. O que Jesus está se referindo aqui é o nosso interior. O que nós temos desejado. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso desejo? Para onde é que temos olhado? Jesus está falando: os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Porque se eu olho para coisas boas, eu desejo coisas boas. Se eu olho para coisas maus, eu desejo coisas maus. Então Jesus está falando: para onde que vocês mais têm olhado? O que o coração de vocês mais tem ansiado? Onde está o tesouro do seu coração? Jesus está falando que Cristo deve ser o seu maior tesouro. Para onde você tem olhado? O que rouba mais a sua atenção? Jesus está falando que você precisa fixar os olhos nele. É isso que esse ensinamento quer dizer. Os desejos do nosso coração e o nosso olhar precisam estar fixos em Deus. O terceiro ensinamento que Jesus ensina para aquele povo é que Deus deve ser o Senhor e o único Senhor da nossa vida. Ele diz assim: você não pode servir a 2 senhores, porque se você servir mais a um, o outro você deixará de lado. Se servir mais a um, deixará o outro de lado. Você não pode ter 2 senhores, você não pode ter uma vida dividida. E ele usa o exemplo aqui das riquezas. Você não pode ter um amor pelas riquezas a ponto de aquilo ser o seu Senhor da sua vida, controlar a sua vida, e Deus também ser o Senhor da sua vida. Não tem como 2 coisas ocupar o trono da sua vida. Ou Deus ocupa o trono da sua vida, ou as coisas, ou os bens, ou a riqueza ocupa o trono da sua vida. Apenas uma dessas coisas pode sentar no trono da sua vida. E Jesus nos ensina que esse alguém é Deus.
E agora chegamos na leitura, onde Jesus vai começar no versículo 25, dizendo assim: por isso vos digo. Como assim, por isso vos digo? O por isso conecta a tudo que ele falou anteriormente. Então, a todos os ensinamentos que ele trouxe. Então, lembre do primeiro ensinamento, de não buscar o reconhecimento humano. O segundo, que o nosso desejo precisa estar alinhado com o do reino de Deus. E o terceiro, que Deus deve ser o Senhor das nossas vidas. Então, Jesus fala: por isso vos digo. É por isso que ele vai dizer. E o que Jesus vai dizer aqui em seguida não é uma mera conclusão do seu pensamento, não é uma mera consequência das coisas que ele vai falar, das coisas que ele vai concluir. Mas o que Jesus vai falar aqui é a verdadeira forma de viver uma vida de descanso em Deus. É uma verdadeira forma de apaziguar, de calar aquela ansiedade que grita no nosso peito. Aquelas preocupações que temos dentro da gente sobre o amanhã, sobre o dia que vem, sobre como será a nossa vida. E Jesus vai dizer: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelos que haveis de vestir. Jesus está dizendo: olha, vocês estão se importando com coisas pequenas demais. Vocês estão se importando muito com a comida, mas a vida de vocês não é mais importante que a comida. Vocês estão se importando muito com como vocês vão vestir, de que forma vão se vestir. E Jesus está falando: o corpo de vocês é mais importante. E a ansiedade faz isso com a gente. Ela faz a gente tirar o foco das coisas que verdadeiramente importam. Faz a gente se preocupar com um monte de coisa que a gente não deveria se preocupar, porque temos um Deus que cuida de nós. E ele diz, eu acho lindo isso aqui, o versículo 26. Ele diz assim: olhai as aves do céu, que não semeiam nem cegam. Jesus está dizendo assim: olha, parem um pouco. Imagina Jesus no meio do seu sermão, explicando as coisas. Ele diz assim: olha, parem um pouco. Olhem as aves do céu. Olha quantos diferentes tipos de espécies que tem no mundo, de aves. Olhem para elas e vejam se elas estão preocupadas. Elas não têm preocupação nenhuma, elas só voam por aí, elas só vivem suas vidas. E Deus alimenta cada uma delas. Deus cuida de cada uma daquelas aves. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer acontecer as coisas com nossa própria força, ocupado com nossas próprias preocupações acerca do futuro, que nós não olhamos em volta. Nós não paramos para observar o quanto que Deus tem cuidado das coisas ao nosso redor. Eu gosto de imaginar muito isso. Naquele momento, Jesus para tudo e diz assim: olhem as aves do céu, parem de se preocupar um pouco, olhem para cima, olha como Deus alimenta cada uma delas. E Jesus diz assim: elas não têm preocupação se vão comer, porque o Pai delas alimenta. Deus cuida de cada passarinho. Deus cuida de cada coisa na natureza. As aves, elas não semeiam, não plantam, e nem cegam, nem colhem também. Não ajuntam em celeiros, porque o vosso Pai Celestial as alimenta. E ele diz agora: não tem de vós muito mais valor do que elas? Vocês não têm muito mais valor do que os passarinhos que estão no céu? Se Jesus alimenta elas, se Jesus cuida de cada uma delas, será que Jesus não vai cuidar de nós também? Será que Jesus não vai cuidar do nosso suprimento, do nosso alimento? As aves não ajuntam em celeiros. Deus sustenta cada uma delas. Isso aqui eu não estou dizendo para você que você não possa guardar mantimentos em sua casa. Não pense nisso. Que você não deve trabalhar e nem planejar o seu futuro. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso tudo é que sua confiança não deve estar nessas coisas. Sua confiança não pode estar no dinheiro que você guarda, nos seus planejamentos ou no estoque das coisas que você tem. Mas sua confiança deve estar em Deus, no Deus que supre todas as coisas, no Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Sua confiança deve estar no Deus que sustenta as aves do céu e com toda certeza também nos sustentará. Porque temos muito mais valor para eles do que essas aves que estão no céu. E Jesus vai dizer no 27: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O que é que Jesus quer dizer com isso?
Está falando assim, olha, vocês têm tanto cuidado, vocês têm tantas preocupações, mas vocês não conseguem acrescentar um pouco da sua estatura, vocês não conseguem mudar a sua altura, vocês não conseguem acrescentar um dia de vida a mais. E por que tanta essa preocupação? Por que essa preocupação com o futuro? Por que essa preocupação com as coisas que você não pode controlar? Sabe, meus irmãos, a ansiedade ela faz muito isso com a gente, muito mesmo. Faz com que a gente tenha tantas preocupações, que a gente acaba esquecendo do cuidado de Deus. A gente acaba esquecendo que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Nas pequenas áreas da nossa vida, Deus está cuidando de nós. Ele diz assim, não se preocupem com a vida. Existem coisas na nossa vida que tomam muito conta do nosso tempo e da nossa atenção também. Sabe, o trabalho é importante. O estudo também é importante. Fazer os afazeres de casa, isso também é muito importante. Não estou dizendo que essas coisas devem ser ignoradas. Não. Mas quando essas coisas começam a se tornar preocupações excessivas na nossa vida, ao ponto de não encontrarmos mais paz em Deus, a ponto de não encontrarmos mais descanso em Deus, e estamos tão preocupados com as nossas atividades que não conseguimos nem olhar ao redor para ver o cuidado de Deus na nossa vida, isso vira um problema, meus irmãos. Essas coisas, elas perdem o seu significado. Elas perdem o que deveria significar verdadeiramente para nós. Deveríamos descansar em Deus, mas estamos tão preocupados com as coisas que não enxergamos o cuidado dele. Não estou dizendo que é fácil isso. Existem coisas que tomam conta da nossa mente. E tomam conta de forma muito severa. Talvez uma dívida que você tenha para pagar. Talvez um filho doente, uma enfermidade que você esteja passando. Talvez as provas da faculdade. Uma série de coisas podem tomar nossa atenção. Mas essas coisas, elas não podem tomar a voz da nossa cabeça que diz que Deus cuida de nós. Que diz que Deus está cuidando de nós nos pequenos detalhes da nossa vida. Talvez estejamos preocupados demais com coisas que não temos controle. Olha o que Jesus fala agora no versículo 28 e o 29. E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Ou seja, por que andeis preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Fiam aqui, nem tecem as suas roupas, né? Nem criam suas próprias roupas. Jesus está falando assim, olhem ao seu redor de novo. Olhem agora os lírios do campo que estão ali. O lírio, meu irmão, eu pesquisei hoje, à tarde. Pense numa flor bonita. Uma flor muito linda. E Deus veste ela. Deus veste ela em seu cuidado. Deus cuida da flor do campo, do lírio do campo. Jesus está falando assim, olha para os lírios. Olha como eles estão bonitos. Olha como eles estão bem vestidos. Olha como são plantas belas. Olha como são bem vestidas, tão bem delicadas. Jesus está falando assim, elas não fazem nada. Elas não trabalham, elas não criam sua própria roupa. Elas não fazem praticamente nada. Só existem ali. E Deus cuida de cada uma delas. E Deus as veste de forma tão bela e tão linda. Lembre-se aqui que o importante não é a forma como você vai se vestir, mas é sim o cuidado de Deus que Ele tem por você. Jesus diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como aquele lírio. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de forma tão bela como estava ali apresentado os lírios do campo. Jesus estava dizendo assim, olha, vocês têm muito mais valor, têm muito mais importância que os lírios do campo. Eu cuido de vocês mais do que eu cuido dos lírios do campo. O lírio do campo, ele está aqui e amanhã ela é arrancada e jogada ao fogo. Mas vocês não. Vocês têm uma vida. Vocês são meus filhos. É isso que Deus diz para nós. Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes. Se Deus cuida dessa forma da erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, Deus cuidará muito melhor de nós. Se em muitos momentos da nossa vida você se sentir sobrecarregado pelas preocupações da vida, lembre-se de uma coisa.
você está vivendo melhor que os lírios do campo. Nós estamos vivendo melhor que aqueles lírios. Não porque estamos mais belos que eles, não porque estamos mais bonitos e mais bem vestidos, não porque temos uma riqueza do tamanho da de Salomão, mas porque Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus está do nosso lado. Em meio à turbulência que é a viver essa vida, com tantas preocupações, com tantas aflições, com tantas tristezas, eu vou dizer para você que não é fácil. Não é fácil verdadeiramente viver a vida. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que Deus está conosco. É que Deus está do nosso lado, cuidando de nós. É bem verdade que existem lutas, dores e perdas difíceis de suportar na vida. Não sei te dizer também porque existem pessoas que passam um grande aperto. Não sei dizer porque tem pessoas que sofrem tanto. Mas de uma coisa eu sei, como Paulo diz em Romanos 8:18, que as aflições desse mundo presente não são para se comparar com a glória em que há de nos ser revelada. Por mais que tenhamos uma vida de luta, por mais que tenhamos uma vida de tristeza, uma vida de dores, o que é uma vida? Uma vida de 50 anos, 60 anos, 80 anos, de sofrimento, se comparado à vida eterna com Jesus. Se comparado a ter uma vida em abundância com Deus. Não estou dizendo que é bom passar 80 anos, 60 anos sofrendo. Mas se comparado com a glória que é estar do lado de Deus, que é de ter o cuidado dele, que é de estar do lado ao Mestre durante a eternidade da nossa vida, isso não tem comparação nenhuma. Isso é infinitamente melhor. É infinitamente melhor estar com Deus. A vida traz consigo as suas preocupações e as suas dores. Mas o que é um momento de dor se comparado à vida eterna com Deus? Jesus vai dizer também: não andei, pois inquieto, dizendo que comeremos ou que beberemos, no 31. No 32 ele diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Então, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: não andem ansiosos. Parem de ser tão ansiosos com o que vocês vão comer, com os seus suprimentos, com as coisas essenciais da vida. Porque Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que a gente passa. Sabe, a gente ficaria muito tranquilo se tivesse um amigo para poder contar todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades. É muito bom quando tem alguém na nossa vida que partilha dos nossos sofrimentos e nós conseguimos chegar para eles e dizer o que estamos passando. É muito bom ter um amigo desse na nossa vida. Mas melhor ainda do que isso é ter um Deus que sabe de tudo que nós estamos passando. É ter um Deus que sabe de todas as nossas necessidades. É ter um Deus que sabe dos mínimos detalhes da nossa vida. Que sabe onde precisamos. Que sabe qual é a coisa que está nos inquietando o dia todo. Que sabe quais são as áreas da nossa vida que precisam de ajuda. Ele sabe de todas essas coisas. E vocês não precisam buscar os mantimentos com a força do seu próprio braço. Vocês não precisam buscar a comida com o seu próprio esforço. Jesus diz: essas coisas fazem os gentios. Essas coisas fazem que não tenha Deus. Essas coisas fazem que não tenha um Pai Celestial que cuida delas. Essas coisas têm as pessoas do mundo que trabalham para ter a sua própria, no seu próprio esforço, na força do seu próprio braço. O que Jesus está dizendo é que você vai trabalhar também, mas quem vai te sustentar é o Senhor Jesus. Quem vai estar no meio das suas dificuldades, das suas preocupações, é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai estar conosco em todos os momentos. E uma coisa linda, meus irmãos, é que Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe aonde precisamos, aonde necessitamos ser cuidado, aonde necessitamos na nossa vida, se é na nossa área financeira, se é na nossa área emocional, se é na nossa área psicológica. Jesus sabe. E
por muitas vezes estamos passando dificuldades na nossa vida que nós não entendemos. Mas tudo isso é um trabalhar de Deus. Tudo isso é um tratar de Deus nas nossas vidas. Disserta a você que o nosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. E o 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, de todas as coisas que devemos se preocupar na vida, Jesus diz que essa aqui é essencial. Existem muitas preocupações na nossa vida, é bem verdade. Mas o que deve tomar mais o nosso tempo, o que a gente deve olhar mais, o que o nosso coração deve desejar mais, é o reino de Deus e a sua justiça. A manifestação do reino de Deus é a coisa mais importante nas nossas vidas. Você pode não ser uma pessoa que se veste tão bem como os lírios. Pode não ser uma pessoa como Salomão, que teve muitas riquezas e que teve grandes riquezas e que prosperou muito. Mas uma coisa que não pode faltar na sua vida, isso de forma alguma, uma preocupação que você tem que ter a todo momento, é se a presença de Deus está na sua vida. É se você realmente está dedicando tempo a Deus. Como será que está o seu relacionamento com Deus? Como será que está a sua prioridade em Deus? Será que você tem priorizado mais as outras coisas? Será que o que tem sentado no trono da sua vida hoje são as riquezas? São as preocupações da vida? É o trabalho? É o estudo? Novamente, não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas elas não são a coisa mais importante. Elas não são a coisa que deve tomar por completo a nossa prioridade. Elas não podem ser a prioridade da nossa vida. O que Jesus diz aqui, buscai primeiro o reino dos céus, ele não está dizendo no sentido de que a primeira coisa que você tem que fazer no seu dia é orar. A primeira coisa que você tem que fazer no seu dia é ler a Bíblia. Isso é bom. Você começa o dia bem, você começa o dia motivado. Mas o que Jesus está dizendo aqui, com primeiro buscar o reino de Deus, é o seguinte: o reino de Deus tem que ser o centro da sua vida. O reino de Deus tem que basear tudo que você fala e faz. O reino de Deus, o Cristo que está na nossa vida, tem que moldar tudo na nossa vida. A ponto de o ambiente que nós vamos, o que falamos, a forma como nós se comportamos para os outros, isso diz muito a respeito do que temos buscado, do que o nosso coração tem desejado. O que o nosso coração tem desejado? Essa é a pergunta. Será que temos buscado verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Ou será que temos colocado outras coisas no lugar? Será que temos focado mais o nosso tempo em abdicado de ter aquele momento com Deus, aquele momento devocional, para orar, para estudar? E temos deixado muito de lado a palavra de Deus e o seu reino? Sabe, quando eu estava, ano passado, quando eu estava no meu terceiro ano do ensino médio, eu tinha muita preocupação sobre o que eu iria fazer da vida, sobre qual faculdade eu ia entrar, sabe, qual curso eu ia escolher. E eu passava grande parte do meu dia estudando, grande parte mesmo. E quando eu não estava estudando, eu estava pensando que eu deveria estudar. Era uma preocupação que tomava muito de conta da minha mente. Todas as horas que eu ia dormir, eu queria estudar. Eu dizia assim, eu estou perdendo tempo aqui nesse momento. Todos os momentos que eu estava fazendo qualquer outra coisa, eu estou dizendo, eu estou perdendo tempo. E a minha preocupação estava na coisa errada. Muitas vezes eu deixava de ler a Bíblia, eu deixava de orar para ter mais horas de estudo, para ter mais momento ali para me estudar, para me debruçar nos livros. Isso era uma coisa errada minha. Eu não buscava primeiramente o reino de Deus. A minha maior preocupação não estava no reino de Deus, não estava em falar do Evangelho, não estava em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Estava nos meus próprios estudos. Estava em se preocupar no dia de amanhã. Estava em se preocupar em como seria a minha vida. E o que esse versículo nos ensina é: esqueça todas essas coisas. Busque primeiramente este reino. Busque primeiramente a vontade de Deus. O que Ele tem para a sua vida. E essas outras coisas, a comida, a vestimenta, a bebida, tudo isso vai ser acrescentado.
Isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra de Deus. Isso são coisas que foram ditas da própria boca do Senhor Jesus Cristo. Ele assegura a nós que se primeiramente nós buscarmos o reino de Deus, se primeiramente buscarmos a justiça dele, buscarmos a vontade dele com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho, ele vai nos assegurar de todas as outras coisas. Ele vai nos assegurar de todas as outras coisas que precisamos. Porque se lembre, Deus sabe de todas as nossas necessidades. Deus é quem precisa estar no trono da nossa vida. A prioridade é no sentido de que a nossa vida precisa estar verdadeiramente numa entrega total a Cristo. Não parcial, mas total. A ponto de que você priorize o reino de Deus acima de todas as outras coisas. Existem coisas que são verdadeiramente importantes na nossa vida. Mas de todas essas coisas, não podemos esquecer a da mais importante, que é o reino de Deus. No versículo 34, Jesus vai repetir novamente: não vos inquieteis, não se preocupem, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. É interessante, porque já é a terceira vez que Jesus repete isso. Não se preocupem com o dia de amanhã. Ele começa no versículo 26, dizendo isso. Depois ele diz no versículo 31, e agora novamente no versículo 34. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis, não se preocupem. Não queira a todo momento trabalhar com a força do seu próprio braço, para que amanhã você tenha um futuro. Para que não deposite todos os seus esforços nisso. É isso que Jesus está dizendo. Não andem inquietos, não andem preocupados demais. Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã mudará a si mesmo. Então lá no amanhã, lá no futuro, Deus já está cuidando de nós. Lá no futuro, a presença de Deus já está com nós. Então a palavra que eu tenho hoje para você é: descanse em Deus. Descanse no cuidado de Deus. Descanse porque Ele cuida de nós nos pequenos momentos da nossa vida, nas pequenas coisas da nossa vida. Talvez isso seja algo difícil para nós, verdade. Porque a ansiedade toma muito conta da gente. A preocupação pelo futuro, isso invade muito a mente da gente. A preocupação em saber como vai ser o dia de amanhã, a gente não ter acesso a essas informações, nos deixa muito preocupado. Como será que vai ser daqui a 10 anos, a 20 anos? Onde será que eu vou estar? O que eu vou ter construído? Como será que vai estar minha família? Será que eu vou estar trabalhando ainda? E isso deixa a gente muito inquieto. Isso deixa a gente preocupado a todo momento com o que a gente está fazendo agora. Será que eu estou construindo? Será que eu estou fazendo? E a gente começa a ter tantas preocupações que a gente não consegue olhar o hoje. A gente não consegue olhar o momento de agora. A gente não consegue olhar as aves do céu. Metaforicamente falando, a gente não consegue olhar os lírios do campo. Como Deus cuida de cada parte da nossa vida. Como Deus cuida dos pequenos detalhes da natureza. E nós estamos tão preocupados se Ele vai cuidar de nós. É claro que Ele vai. Se Ele cuida das coisas da natureza, se Ele cuida das plantas, das aves do céu, Ele vai cuidar muito mais de nós. Porque nós temos muito mais importância. Somos falhos até em confiar em Deus. Nós se inquietamos, duvidamos, até mesmo desacreditamos. Mas que bom que Deus é tão paciente conosco. Que bom que Deus, mesmo com toda a nossa inquietude, mesmo com todas as nossas preocupações, Ele continua cuidando de nós. Mesmo como filhos que somos, tão não descansados, tão preocupados, tão querendo fazer as coisas do nosso próprio jeito, Ele olha para nós e fala: mesmo assim eu vou continuar cuidando. Mesmo assim eu vou continuar estendendo a minha mão. Mesmo assim eu vou cuidar dele a cada dia da vida dele. Esse texto, ele é belo demais. Eu recomendaria que os irmãos lessem ele mais vezes.
A simples leitura dele comunica tanta coisa para a gente. Quando os pensamentos pesados acerca da vida vierem à tona, leia esse texto, medite nele, pense no cuidado de Deus. Pense quantas vezes na sua vida Deus não já cuidou de você. Em quantos apertos na sua vida, em quantas preocupações, em quantos momentos que você estava tão ansioso que parecia que em seu mundo só tinha aquilo. Que a preocupação da vida era só aquilo. Que a vida era só aquilo. Que a vida era só se preocupar, se frustrar. E somente isso, e nada mais. E leia esse texto. Veja o cuidado de Deus. Veja o cuidado de Deus nas nossas vidas, nos pequenos detalhes. A resposta para uma verdadeira de deleite está aqui. Para uma verdadeira vida de descanso em Deus está nesse pequeno texto. Nesse pequeno texto que nos comenta tantas coisas, que nos ensina tantas coisas. O descanso no cuidado de Deus. O descanso em que precisamos desfrutar mais da vida com Deus. Precisamos ter mais olhar mais para as coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Olhar mais ao redor, ver os pequenos detalhes, ver como Ele cuida de nós a cada momento. Precisamos lembrar mais disso. Uma coisa que é certa é que estamos vivendo melhor que aqueles vídeos. Você, eu, estamos vivendo melhor que os vídeos do campo. Quando as aflições da vida baterem, quando vir tudo à tona, repita isso para si mesmo. Eu estou vivendo melhor que os vídeos. Deus está cuidando de mim melhor do que os lírios. Os lírios estão ali, não trabalham, não criam sua própria roupa, mas eles estão ali, existindo. Porque Deus cuida. Porque Deus cuida de cada uma delas. Porque Deus preserva cada uma delas. E se Ele faz isso com os lírios, fará também conosco. Não se esqueça disso. A beleza da vida está em ver o cuidado de Deus por nós. Está em perceber ao lado o que Deus tem feito em nossa vida. Está em perceber o quanto cuidadoso, o quão zeloso é esse Deus pelos seus filhos. Sabe, meus irmãos, ter Deus como Pai, isso é uma bênção para todos nós. Deus ter nos adotado como filhos nessa grande família. E saber que Deus é nosso Pai, o Criador de todo o universo, o Criador de todas as coisas. Saber que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Saber que Ele se faz presente, até nos momentos de maior angústia, Ele está lá. Até nos momentos onde parece que a vida só é problema. Onde parece que a vida só é preocupação. Onde você parece que nunca tem descanso. Sempre tem um problema na igreja, sempre tem um problema no seu trabalho, na escola, na faculdade que você vai, numa amizade que você confiava há anos, e aquela pessoa vai lá e começa a falar mal de você, e você fala, meu Deus, é muito problema. Para onde que eu olho é problema. É muita preocupação nessas vidas. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que se nós buscarmos o reino de Deus, se nós temos o nosso olho fintado em Jesus, se nós temos o nosso desejo somente nele e não nessa vida, e não olhar para essa vida como algo que precisamos prosperar, algo que precisamos ficar, algo que precisamos conquistar tudo aqui, a vida se torna muito mais leve. Porque olhamos para essa vida não como a coisa mais valiosa do mundo, mas como algo passageiro, como algo que estamos de passagem aqui. E as preocupações, as dificuldades, é bem verdade que elas não vão sumir. É bem verdade que elas são um mal muito grande na nossa vida. Mas uma coisa que temos certeza é que essa vida, se comparada à vida que Deus vai nos dar, se comparada à eternidade de desfrute, de descanso, de deleite em Deus, isso é muito maior. Isso é muito melhor. É incomparavelmente melhor do que tudo que estamos fazendo. Sabe?
É interessante quando as pessoas planejam viagens e planejam saídas para alguns lugares, e em uma semana antes, elas gostam de ficar imaginando como que vai ser a viagem, né? Às vezes a gente está no trabalho, às vezes a gente está na escola, e a gente pensa, daqui a uma semana vai começar minhas férias. Daqui a uma semana eu vou para aquela viagem que eu estou esperando há tanto tempo. E a gente começa a imaginar, vai ser muito legal. Vai estar todos os meus amigos lá, eu vou estar na praia, eu vou estar em algum outro estado, vai ser muito bom. E às vezes a gente chega nas viagens e são muitas horas de carro, é cansativo. Às vezes a praia não estava tão bonita na hora que a gente foi. A praia na foto que a gente viu na internet não era tão bonita como que a gente viu pessoalmente. Às vezes o estresse ali tem um problema familiar. Não é aquela coisa que você estava imaginando. E é comum. Acontece isso na vida. A vida é assim. A gente é falho, a gente é pecador. E muitas coisas de ruim acontecem. Só que eu gosto de pensar no céu. Porque ele é completamente o oposto a isso. Você pode ter o maior pensamento do céu que for. Lá no céu vai ser desse jeito, vai ser muito bom, eu vou ter muito descanso, vão ser coisas lindas, eu vou ter uma vida de desfrute, de deleite muito boa. E você pode pensar coisas muito grandes, muito grandes. E não vai ser nada comparado ao que vamos ter lá. A vida que vamos ter no céu é muito maior, é muito melhor do que você imagina. É muito melhor do que você pensa. Diferentemente da viagem que pensamos. Que às vezes a gente pensa que vai ser boa, mas às vezes não é aquilo que a gente espera. Mas quando pensamos no céu e na vida que teremos com Deus, isso é totalmente diferente. Porque por mais que tenhamos as maiores das expectativas, tudo vai superar. Imagina isso. Imagine você ter uma vida eterna com Deus. Imagine você estar a todo o momento com Deus. E não vai ter nem fadiga, nem tristeza, nem dor e nem nada disso. Tudo vai ser glória, contentamento junto ao Pai. Nós estaremos junto dele a todo momento, a todo instante. Seremos um só com Deus, seremos semelhantes a Ele. E isso enche o meu coração de alegria. E deveria encher o seu coração também. A ponto de que essa vida não tenha tanto mais valor do que a vida que teremos lá. Nós começamos a olhar para essa vida com um olhar diferente. Calma, eu estou me preocupando tanto, eu estou querendo tanto dessa vida, mas o meu lugar não é daqui. Eu não nasci para esse lugar. Eu não sou daqui. Eu nasci daqui, mas aqui eu não vou ficar. Eu tenho uma vida muito melhor. Eu tenho algo esperando por mim que é muito maior. E essa é a palavra que eu tenho para você. Quando nós começamos a olhar para o reino de Deus, quando nós começamos a priorizar o reino de Deus, a sua justiça, a presença de Deus na nossa vida, essa realidade ela fica cada vez mais evidente. Ela fica cada vez mais palpável para nós. Cada vez mais presente na nossa vida. E passamos das dificuldades da vida dizendo, tudo bem, eu estou passando dificuldade agora, mas eu sei que lá na frente Deus tem algo muito melhor reservado para nós. Eu sei que lá na frente Deus vai vir ao nosso encontro e vai trazer a igreja para morar junto com Ele. Eu tenho algumas dores nas costas, eu tenho dores no joelho, meu corpo dói, sou uma pessoa velha, mas lá na frente eu sei que eu vou ter um corpo glorificado. Eu sei que lá na frente não vai ter mais dor, minha coluna não vai mais doer, talvez o seu joelho que doa, né, o cansaço da vida, você não vai ter mais isso. Porque você terá uma vida de desfrute com Deus. Você terá uma vida de verdadeiramente descanso com Deus. É isso que nós deveremos ansiar. É nisso que nós deveremos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, a mensagem final que eu deixo para você, e já indo para o encerramento, uma coisa que eu queria dizer é: não ande tão ansioso pela vida. Não ande tão ansioso pelas coisas que você não tem tanto controle. Olhe as coisas ao seu redor, viva o hoje. Veja cada detalhe da sua vida e veja o que Deus está fazendo. Veja cada cuidado, cada momento que Deus esteve com você.
cada fase da sua vida que parecia que você não ia vencer, mas Deus te deu vitória. Momentos da sua vida que você olhou e disse: meu Deus, eu vou desistir de tudo, eu vou largar tudo. E Deus lhe deu força. Porque é bem verdade que não é na nossa força, não é no nosso entendimento. Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoava não era no quão forte Paulo era, não era no quão inteligente Paulo era, mas era na fraqueza de Paulo. Quando Paulo se fazia fraco, era que Deus se fazia forte. Então, no meio das nossas preocupações, das nossas dificuldades, você pode se sentir fraco. E é normal se sentir fraco. Mas uma coisa que eu quero dizer e assegurar para você é que Deus, é a sua graça, é o seu reino, é Ele que nos faz vencer a cada dia. É Ele que nos faz viver a cada dia. E viver uma vida melhor do que os lírios. Viver uma vida de contentamento. Viver uma vida onde Ele nos supre de tudo. Ele nos supre do que vamos comer, do que vamos beber, do que vamos vestir. Ele faz tudo por nossas vidas. Basta a gente, na verdade, olhar ao redor e ver o cuidado dele. Basta a gente olhar para tudo que Deus tem feito por nós. Para tudo que Ele tem proporcionado na nossa vida. Às vezes estamos tão preocupados com as preocupações da nossa vida que não olhamos isso. E a minha mensagem hoje é para que você olhe mais isso. Olhe mais o cuidado de Deus. Olhe o que Deus tem feito na sua vida. Essa é a mensagem que eu deixo para a amada igreja. Agradeço a rica oportunidade.